pessoal, tudo bem? Mais uma aula, professor Roque Alves, onde você aprende tudo sobre biologia. E na aula de hoje a gente vai falar sobre uma parte da biologia que você já conhece, que é a evolução. Lembra que eu já publiquei algumas aulas de evolução aqui, então é interessante você assistir essas duas aulas que eu vou falar agora, que são as aulas sobre hipóteses para o surgimento da vida, e uma outra aula muito importante para você entender essa daqui, que é a aula sobre teorias evolucionistas, onde a gente fala sobre a teoria de Lamarck, a teoria de Darwin e o neodarwinismo, que é a teoria moderna da evolução. E para que você entenda essa aula, é muito importante que você entenda pelo menos a teoria de Darwin e a sua proposta em relação à evolução, que se baseia no que nós chamamos de seleção natural. Você lembra o que é seleção natural? Então vamos relembrar aí. Ó. A seleção natural é quando indivíduos portadores de determinadas características vantajosas, esses indivíduos eles vão apresentar vantagens em relação aos outros que não apresentam características boas. Isso faz com que, por exemplo, ele consiga se reproduzir e sobreviver e passar esses genes, esses genes de qualidade para frente. Então lembra, isso que é seleção natural. Indivíduos portadores de determinadas características, eles apresentam vantagens evolutivas e têm mais chance de sobreviver e passar esses genes responsáveis por essas características boas para frente. E na aula de hoje, senhor, nós vamos falar sobre tipos de seleção natural. Eu vou apresentar para você aqui 4 tipos de seleção natural, né, que é a seleção natural estabilizadora, a seleção natural direcional, a seleção natural disruptiva e uma mais importante, que é a seleção sexual. Beleza? Então vamos lá. Começando aí pela seleção natural estabilizadora. O que é isso? O que é uma coisa estável, senhores? Uma coisa estável você sabe muito bem que é uma coisa que não muda, que não sofre variação. E a seleção natural estabilizadora é um tipo de seleção natural que oferece vantagens para aqueles indivíduos que apresentam características semelhantes. Ou seja, de acordo com a seleção natural estabilizadora, quanto mais parecido você for com um indivíduo da mesma espécie, isso seria uma vantagem, certo? Evolutiva. Por exemplo, é o que acontece, por exemplo, com os bebês da nossa espécie. Por exemplo, olha só que interessante. Né? Até antes do surgimento da obstetrícia, da evolução da medicina, aqueles bebês, por exemplo, que nasciam com menos de 3 quilos ou mais de 4 quilos, eles tinham menos chance de sobreviver do que aqueles bebês que nasciam entre 3 e 4 quilos. Ou seja, então a natureza, né, selecionou aqueles indivíduos entre 3 e 4 quilos, se tornou um tamanho estável dentro daquela população, por causa daquela vantagem. É lógico que hoje, por exemplo, nós temos as incubadoras, nós temos uma série de tecnologias que fazem com que esses indivíduos hoje não morram. Mas até, né, durante muitos anos da história da humanidade, a seleção natural estabilizadora é essa que oferece vantagens para esses indivíduos que são parecidos, certo? É, por exemplo, o que acontece com as zebras, por exemplo. Você sabe que isso acontece na natureza, que muitos animais da mesma espécie eles são muito parecidos. E por que isso acontece? Isso acontece porque, se eles apresentarem diferenças muito grandes, eles podem ter desvantagens. Imagina, por exemplo, que você sabe que uma zebra ela é preta e branca, tem toda listrada. Agora imagina que uma zebra pareça cheia de bolinhas. Isso seria uma vantagem? É lógico que não. Esse indivíduo que vai apresentar um monte de bolinhas, provavelmente ele vai chamar mais a atenção dos predadores. Isso vai fazer com que esse indivíduo que é diferente, ele morra e não deixe descendentes. Né? A ponto de que aqueles indivíduos que são todos iguais, eles têm uma vantagem evolutiva em relação aos outros. Beleza? Então lembra aí, ó. E esse é o gráfico aqui da seleção natural estabilizadora. Perceba que os indivíduos que são semelhantes, eles têm vantagens evolutivas em relação aos outros. Beleza? Ótimo. Seleção natural estabilizadora, indivíduos com características parecidas têm vantagens em relação aos outros. Certo? Segundo tipo de seleção natural que eu vou falar para você é a seleção natural direcional. Esse tipo de seleção natural direcional ela acontece muito na seleção artificial, que é o que acontece, por exemplo, com o ser humano, na agricultura, por exemplo, na pecuária. Imagina, por exemplo, que um agricultor ele tem uma vaca que produz muito mais leite que as outras. Né? Isso é uma diferença, não é? Em relação aos outros. É lógico. E o que o pecuarista vai fazer? Né? Ele vai multiplicar esse indivíduo que apresenta uma diferença em relação aos outros. Ou seja, ao contrário da seleção estabilizadora, onde quanto mais parecido melhor,
A seleção direcional ela oferece vantagens para aqueles indivíduos que apresentam uma diferença em relação aos outros, certo? É o caso, por exemplo, de uma vaca que produz muito leite, ela tem mais chance de ser multiplicada do que aquela outra que não produz uma grande quantidade de leite como aquela. Imagina, por exemplo, você gosta muito de salmão, tenho certeza. Agora, olha só o que está acontecendo. Os salmões, por exemplo, são peixes que eles são capturados através de redes, certo? Imagina, por exemplo, que um salmão ele tenha crescido menos do que o normal, né? Para a culinária, para a alimentação, isso seria uma desvantagem. Mas para ele é uma vantagem, porque a rede não consegue capturá-lo porque ele é muito pequeno. Então ele consegue atravessar os buracos. Então é por isso que o que está acontecendo hoje, né, os salmões eles estão ficando menores com o tempo. Por quê? Uma característica diferente apareceu, que é um tamanho reduzido, e fez com que esse indivíduo diferente ele crescesse em número, essa característica aumentasse em número dentro daquela população, certo? Então perceba que o gráfico da seleção natural direcional é diferente da seleção natural estabilizadora, né? Então você pode perceber que aquele indivíduo que apresenta uma característica nova, ele tem mais chance de se multiplicar e passar essa característica para frente, se tornando uma vantagem. É, por exemplo, o que acontece com as bactérias e os antibióticos. Imagina, por exemplo, que em meio lá na corrente sanguínea tem um monte de bactéria, aí a pessoa toma um antibiótico. Muitas bactérias ali vão morrer. Agora imagina, por exemplo, que uma bactéria dessa crie resistência a um antibiótico. Isso foi uma diferença, não foi? Então, isso vai se tornar uma vantagem para ela. Ou seja, uma diferença vai se tornar uma vantagem. Então, ela vai conseguir sobreviver àquele ambiente com antibiótico e, dessa mesma forma, essa bactéria ela vai se multiplicar mais que as outras, que não possuem resistência. Vocês entenderam? Perceba como que o gráfico é diferente. Certo? Bem, e o terceiro tipo de seleção natural é a seleção natural disruptiva. Certo? Nesse daqui, fenótipos intermediários, características intermediárias se tornam uma desvantagem. Né? Nessa seleção natural disruptiva, 2 ou mais fenótipos extremos, eles vão ter vantagens em relação àqueles fenótipos mais parecidos, certo? Perceba a diferença do gráfico da seleção natural estabilizadora, direcional e agora olha disruptivo. Perceba que os fenótipos extremos eles têm uma vantagem em relação aos outros, certo? É um exemplo de seleção natural disruptiva é o que aconteceu, por exemplo, com os dentilhões, que eu falei lá na aula sobre Darwin. Imagina que naquelas ilhas lá de Galápagos, aquela espécie de dentilhão tem bicos diferentes adaptados à alimentação. Então imagina que numa ilha tem um alimento muito duro e para que o animal consiga comer aquele alimento, ele tem que ter um bico muito robusto. Imagina que numa outra ilha, o outro animal, como vai ter um outro tipo de alimento que não seja os frutos duros, por exemplo, insetos, o animal ele tem que ter um bico mais fininho para conseguir capturar os insetos. Então, indivíduos da mesma espécie, com características bem diferentes, eles vão ter vantagem em relação àquele intermediário. Agora, imagina, se um indivíduo nascer com um bico intermediário entre os dois, ele vai ser desvantagem em relação aos outros, vai ter desvantagem. Por quê? Porque a seleção natural disruptiva, ela faz isso, ela favorece 2 ou mais tipos de fenótipos extremos, certo? Então, perceba a diferença aí entre a seleção natural estabilizadora, quanto mais parecido, melhor. A direcional, uma diferença se torna uma vantagem. E a seleção natural disruptiva, 2 ou mais fenótipos extremos, certo? Tem vantagens em relação àqueles fenótipos mais parecidos, aquelas características mais parecidas. Beleza? E o último tipo de seleção natural que eu vou explicar para você, muito importante, é a chamada de seleção natural, seleção sexual. E o que é seleção sexual? É um tipo de seleção natural que acontece dentro da espécie, certo? Então, indivíduos portadores dentro da mesma espécie de determinadas características, eles têm vantagens ao ser escolhidos pelas fêmeas, por exemplo. Né? Imagina, por exemplo, você sabe que o número de fêmeas, às vezes, não é tão grande quanto o número de machos. Então, muitos indivíduos dentro da espécie, eles vão ter que competir para conseguir um parceiro sexual, certo? E muitos seres vivos utilizam estratégias muito diferentes de seleção sexual. Muitos animais, por exemplo, eles combatem, eles brigam, igual touros. Então, quanto mais forte, mais robusto for o animal, mais chance ele tem de ganhar essa disputa pelas fêmeas e passar o seu DNA para frente, certo?
Então, uma das estratégias de seleção sexual que existe na natureza é isso. Os seres vivos vão lutar, né, os machos, por exemplo, as fêmeas, vão lutar por parceiros sexuais. E aquele indivíduo que apresenta uma maior vitalidade, no caso, uma musculatura maior, ser mais robusto, mais forte, tem mais chance em relação aos outros. Outros animais utilizam outra estratégia, por exemplo, as aves. As aves, por exemplo, quanto mais colorida a ave, mais ela chama a atenção do parceiro. É um sinal de saúde, vitalidade. Então você pode perceber, por exemplo, que nas aves, grande maioria das espécies de aves, os machos são muito mais bonitos que as fêmeas. Por quê? Porque a fêmea escolhe o macho, certo? Perceba aqui a diferença dos machos e fêmeas de diferentes tipos de espécies de aves. Perceba que o macho é sempre mais bonito. E essa coloração diferenciada, mais bonita, ela mostra para a fêmea que aquele indivíduo tem mais saúde, certo? Então a seleção natural atua de forma diferente. Tem pássaros, por exemplo, que utilizam o canto. Você sabe que os pássaros cantam. Eles não cantam para ficar chamando a atenção de outros. Eles cantam para chamar a atenção de parceiros sexuais. Então, quanto mais alto o pássaro canta ali, certo? Mais certinho ele canta, ele vai chamar a atenção da fêmea. Beleza? Os sapos, por exemplo, você já viu, por exemplo, um sapo coachando. Por que os sapos coacham? Eles coacham para isso, né? Para estratégia de seleção sexual. Quanto mais ele coacha, mais alto, por mais tempo, isso é um sinal de vitalidade. Então as fêmeas têm a tendência de escolher esse indivíduo aí, portador dessas características. Beleza? Então a seleção sexual é isso, né? E você percebe, por exemplo, que as características sexuais, né, de atração na seleção sexual, não necessariamente elas são vantajosas na seleção natural. Por exemplo, um pavão que tem aquele rabo gigantesco, né, aquela cauda que chama a atenção, aquilo serve para chamar a atenção da fêmea. Aquilo é uma vantagem evolutiva para ele? Não. Ele vai sobreviver com mais facilidade? Não. Aquilo é uma estratégia de seleção sexual. Então, as características de seleção sexual, não necessariamente elas têm uma vantagem no ambiente, mas têm uma vantagem na hora da escolha do parceiro ali. Beleza? Então, lembra, a seleção sexual é um tipo de seleção natural que acontece dentro da espécie, onde indivíduos portadores de determinadas características físicas ou comportamentais, eles têm mais chance de ser escolhidos pelos parceiros. Certo? Então aí, ó, seleção natural estabilizadora, direcional, disruptiva e a seleção sexual. Beleza? Dá uma estudada aí nessa aula, curte o canal, beleza? E é isso aí. Bom estudo para todos vocês, senhores. Muito obrigado.